Olá, o meu nome é Mário Redondo e interpreto o Bispo de Leiria em Fátima Opera Rock, o musical de Filipe Laféria. Neste podcast vou dar-vos a conhecer cada um dos elementos do enorme elenco deste espetáculo estreado em dezembro de 2024. Bem-vindos ao Confessionário do Sr. Bispo. Esta banda sonora de fundo é mesmo espetacular, adoro. Olá, Maria Curado Ribeiro. Escolhemos de propósito, não é? Claro, é sempre, tudo é de propósito. As pessoas acham, isto é ao calhas, está agora uma coisa. Não, nunca, nada. Estivemos aqui horas à espera que acontecesse deste momento. E depois fizemos este silêncio e ficámos os dois suspensos a ouvir esta voz a dizer, olha, Lúcia. Até temos um separador de pífaro. O pífaro do Francisco. Pá, maravilha. Maria Curado Ribeiro, bem-vinda ao Confessionário do Sr. Bispo. Obrigada, Sr. Bispo. Bem-vinda. Olha, como sabes, não sabes, mas eu vou-te dizer, nesta nossa conversa, neste podcast, há apenas uma pergunta. Essa pergunta dá para tudo. Ok. Que é, como é que tu chegaste ao Fátima? Não é a Fátima, porque não é a Fátima, porque estamos aqui na Rua das Portas de Santo Antão, que é uma piada que eu já devo ter repetido algumas 5 ou 6 vezes, não interessa, mas ao Fátima. Como é que tu chegaste aqui? Mas desde o início, imagina que toda a tua vida foi uma sucessão de acontecimentos para chegar até aqui. Como é que tu me contarias essa história? Giro. Então... Como é que tudo isto começa? Eu acho que começa porque eu comecei a vir para o teatro com a minha mãe muito pequenina. A tua mãe, Rita Ribeiro? Sim. Grande atriz. Grande atriz. Eu comecei a vir com ela desde muito cedo. Aliás, a minha mãe fez o Rosa Tatuada aqui no teatro, eu tinha para aí um ano e tal. Uau. Portanto, eu comecei a vir para aqui muito cedo. E para depois, aqui, para o Teatro Politeama, onde nos encontramos neste momento, como é óbvio. E depois começou-se a repetir, houve fases em que aconteceu, ou seja, a memória que eu tenho é de saber que estive aqui em bebé, mas depois tenho memória de pré-adolescente ter estado aqui, adolescente ter estado aqui, já jovem adulta ali aos 18, 19 anos a estar aqui outra vez, e é giro pensar nisso porque marcou-me de formas diferentes, não é? Claro, como é óbvio. Sim, porque tu não te lembras com certeza de estares aqui com um ano. É isso, eu isso não me lembro, ou seja, eu tenho fotografias, claro, ou tenho as histórias que as pessoas me contam, mas não tenho a memória. Mas acho que sim, acho que começou aí, de eu vir muitas vezes para aqui. Depois, qual é que é a tua memória mais antiga daqui, do Teatro Politeama? Eu acho que a memória que eu tenho mais antiga, há umas que eu acho que foram criadas por me contarem muitas vezes a história, por exemplo. Isso acontece. Mas acho que provavelmente uma das mais antigas que eu tenho, eu devia ter para aí uns 11, 12 anos, e é com o Jonas Cardoso, porque ele era dos atores que tinha a idade mais próxima da minha e era uma pessoa com quem eu me dava muito, e é de estar aqui com ele, de estar no camarim com ele, ou seja, ele estava provavelmente a trabalhar num espetáculo e tu estavas aqui, sim, a infernizar a vida às pessoas nos camarins. Se calhar até mais antigo do que isso é a minha mãe no Porto, na altura do Rivoli, em que a minha mãe estava a fazer o Violino no Telhado e a Gaiola das Loucas, e nessa altura eu estudava lá no Porto, eu fui para o Porto com a minha mãe mesmo viver e estudar durante esse período, e eu acho que das memórias mais antigas é a minha mãe dizer-me, por exemplo, a pior coisa que a minha mãe podia dizer era esta sexta-feira não vais com a mãe para o teatro. Pá, eu lembro-me que isso era a pior coisa. Porque tu adoravas ir para o teatro. Sempre, sim. Para os camarins e estar ali com o pessoal. O sábado era fascinante, porque o sábado havia 2 sessões, então eu passava o dia todo no teatro. Então isso era a cena. Eu adorava. Que giro, e então foi muito giro, assim, agora passando um bocadinho à frente, quando eu vim para aqui trabalhar, o meu primeiro dia aqui a trabalhar foi muito comovente, porque foi entrar aqui como trabalhadora e não como a filha da trabalhadora. Não como acompanhante de alguém, sim, exatamente. Sim. Mas lá vamos chegar, lá chegaremos a esse primeiro dia em que vieste aqui trabalhar. Porque vamos cá localizar também um bocadinho as pessoas. Com que idade é que tu estás agora? Eu estou com 28. Estás com 28. E tu nasceste em Lisboa? Eu nasci em Lisboa. Nasceste em Lisboa, ok. Sim. Aqui no coração do teatro português, digamos assim. Sim. E como é que foi essa coisa de primeiro gostares de estar no teatro e gostares de estar aqui, vinhas com a tua mãe e conhecias esta gente toda e de repente começaste a perceber que também gostavas de fazer isto. Como é que foi essa transição? Eu acho que é uma transição um bocadinho invisível, porque é aquela coisa de
quando dei por isso, acho que nunca houve aquele clique, sabes? Quando já estavas a fazer? Quando dei por isso e tive que decidir o curso, por exemplo, eu já estava a decidir estar a tirar teatro à noite e estar a tirar técnica de apoio à infância de manhã para estar a tirar 2 cursos ao mesmo tempo. E é engraçado porque eu não consigo rever em mim a tomada de decisão, mas acho que era, sei lá, eu acho que estar aqui nos camarins e assistir a ensaios é tão mágico que eu acho que é difícil depois querer ser outra coisa, eu acho. Pois, eu percebo, porque exerce ali um grande fascínio, não é? Sim, sobre sim. uma criança, não é? Até sobre um adulto, quanto mais sobre uma criança. E então, isso processa-se exatamente como? Tu estás a fazer uma escolaridade normal, digamos assim, à escola, por aí fora. Quando é que tu fazes um primeiro trabalho artístico ou como atriz? Então, eu... Trabalho na altura, ou sem ser trabalho? Sim. Não sei se foi uma coisa amadora ou não. Na altura, quando nós tivemos que fazer... olha, o primeiro projeto que eu fiz eu tinha 8 anos. E foi um espetáculo que a minha mãe fez em homenagem ao meu avô. E foi... eu fazia da minha mãe quando era pequenina. E foi a primeira vez que fiz assim... E é engraçado porque eu estreiei-me nesse espetáculo com a Andreia Ventura. A Andreia fazia esse espetáculo. Que engraçado. Que e é giro agora reencontrar-nos e estarmos a trabalhar juntas. E isso acho que foi assim o primeiro projeto, mas eu sempre andei na dança, por exemplo. Sempre houve qualquer coisa que me foi ligando. E depois, na altura em que no secundário temos que escolher qual é a área que queremos, eu lembro-me na altura que já tinha estado uns anos a fazer voluntariado em trabalhos com crianças. Então foi tipo, ok, então aqui vou ter que escolher. Então na altura escolhi estar a tirar um curso de teatro à noite e estava a tirar técnica de apoio à infância de manhã como curso profissional também. Então eu estava a tirar 2 cursos profissionais. Exatamente, portanto era a nível de secundário, não é? Mas profissionais. Sim. Que curso de teatro era esse? Chamava-se curso de teatro e televisão, que era gerido pela Mónica Leite e pela Maria Henrique. E eram as 2 diretoras da escola. Ok. E a Maria tratava da parte, geria a parte de televisão, a Mónica geria a parte de teatro. E foi espetacular porque no nosso terceiro ano é maioritariamente em estágio e a ideia é nós escolhermos sítios, e na altura eu ainda não tinha pensado onde é que eu poderia estagiar, e foi a minha professora, a Mónica, que me disse: eu sei que a Maria quer fazer teatro musical, deixa-me aqui só. E então ela conseguiu um acordo espetacular na altura com os Salesianos de Lisboa, em que eu fiz o meu estágio profissional nos Salesianos de Lisboa como aluna de teatro musical. E depois foi um ano espetacular porque eu entrei como aluna externa, e acabei por fazer 2 projetos com eles ao longo do ano, então foi ótimo. E pronto, depois acabei os 2 cursos ao mesmo tempo. E nesse verão, ou seja, quando acaba o curso, nesse verão abre as audições para um casting no Gelo, que a minha mãe tinha feito no ano anterior. E eu mandei, mas eu na altura até tinha passado a ir para a faculdade. Pois, ou seja, é isso que eu te ia perguntar. Tinhas tido alguma perspectiva? Eu fiz os exames nacionais para ir para a faculdade. E que faculdade é que estavas a pensar? Eu estava a pensar ir para o conservatório na altura. Ok. Só que bate na mesma altura em que são os castings do Gelo. E eu pensei, ok, vou fazer o casting sem grandes expectativas. E depois, quando me ligaram a dizer que eu tinha ficado, eu assim, agora tenho que tomar aqui uma decisão. E pronto, e na altura decidi começar a trabalhar. Portanto, acabaste por nunca ter qualquer formação superior. Não, e depois acabei por não fazer. Depois ainda consegui fazer algumas formações enquanto trabalhava nesse primeiro ano. E pronto, e depois comecei a trabalhar. Então temos aqui, no fundo temos aqui 2 estreias, não é? Porque temos a tua estreia com 8 anos. Sim. E depois com 18. E depois tens a tua estreia com 18, depois. Exatamente. Entre uma coisa e outra só estudaste ou também trabalhaste? Só estudei e fazia... Os exercícios... Fazia muitas formações ou de dança, ou na altura comecei piano também. Ou seja, eu acho que nessa altura cheguei a fazer assim trabalhos do género tipo quando era preciso figurações para filmes e não sei o quê. Eu lembro-me na altura de me interessar muito porque eu nunca tinha feito cinema e que gostava de ver como é que era, não sei o quê. Mas foram uns anos ali em que eu acho que me foquei muito nos estudos, esses 10 anos. E vim para o teatro. Ia sempre, não só este, mas ia para todos onde a minha mãe ia. Além de acompanhares a tua mãe, eras muito espectadora de teatro? Era, sempre fui. Sim. E acho que isso também foi uma coisa que me passou tanto a minha mãe como a minha avó. Sim. Claro. E continuavas a ter alguma ligação, porque a tua mãe
houve uma altura que trabalhou muito aqui com o Filipe e depois houve outras alturas em que não trabalhou tanto. Tu continuaste a ser espectadora do Politeama? Sim. Habitual? Sim, porque acabava sempre por exemplo, na altura o Hugo Rendas, às vezes estava cá a trabalhar em alturas em que a minha mãe não estava, então acabava por vir sempre. Acho que mesmo a minha mãe não trabalhando aqui, continua a ser um sítio onde eu vinha regularmente. Sim. Fantástico. E então, tens essa estreia com 18 anos no Gelo. E há aqui 2 ou 3 perguntas que eu tenho feito a quase todas as pessoas e que no teu caso quase que não fazem sentido, mas eu faço a mesma. Mas as respostas são muito óbvias. Costumo perguntar como é que a tua família reagiu à tua opção, quer dizer... Mas neste caso é um bocado parvo, porque porque está tão embrincado uma coisa na outra, não é? Mas na altura foi giro, porque quando eu tomei a decisão de fazer os 2 cursos, eu lembro-me da minha mãe ficar orgulhosa, mas ao mesmo tempo um bocado preocupada, que é tipo... Então tu vais estar a estudar das 9 da manhã às 11 da noite. Certo, porque vai um, depois é o outro. Porque eu saía de um curso às 5 da tarde e entrava no outro às 7. Portanto, eu tinha ali 2 horinhas... eu lembro-me dela ficar assim meio preocupada, mas feliz. E um conselho que eu acho que a minha mãe me deu desde essa altura e que diz ainda hoje é: tu tens de fazer aquilo que o teu coração te diz. E eu acho que isso foi desde o início até agora. Claro. Ela hoje em dia ainda me diz isso. O que obviamente também significa que ela também não estranhou absolutamente nada que tu tivesses eventualmente decidido que ser atriz ia ser a tua vida. Sim. Quando é que tu decides isso, não é? Porque tu tiras estes 2 cursos. Sim, eu ainda exerci. É quase como se tivesse ali 2 vias. Ainda exerceste um outro curso de ainda trabalhei, apoio à infância, não é? Sim, Exatamente. Ainda trabalhei em creche, em jardim de infância. Trabalhava nos verões antes de começar a trabalhar. Mas depois, quer dizer, há um momento... Quando é que é o momento em que tu achas que sentiste ou que decidiste não, ser atriz é o que vai ser a minha vida, pelo menos o que eu vou tentar que seja a minha vida? Eu acho que uma coisa que facilita eu pôr as 2 coisas em prática é que eu adoro fazer teatro infantil. E então eu acho que isso acaba por fazer com que eu possa ter um bocadinho das 2. Satisfaz-te as 2 coisas dos 2 lados. Sim. E dar aulas, que também dou várias vezes a crianças. Então acho que aí vou tendo da fusão das 2 coisas. Mas acho que assim que fiz o meu primeiro trabalho, acho que sem perceber essa decisão foi tomada naturalmente. Já não procurei trabalho em creches ou em jardins de infância. Apesar de adorar, eu sei que já não houve aquela coisa de agora não estou a trabalhar, vou procurar. Não, eu acho que sempre tive aquela coisa de vai aparecer, está-se bem, vou semear e hei de colher em alguma altura, sim. Certo. E então fazes esse trabalho no Gelo? No Gelo, sim. E a partir daí continuaste mais ou menos, foste sempre trabalhando? Sim, a primeira vez que acabei o Gelo, eu acabei em janeiro e lembro-me que o trabalho, foi a primeira vez que eu, ou seja, eu acho que foi e ainda bem, das poucas vezes que eu tive ali 2 meses e meio, 3 meses em que eu não tive trabalho. Nada de coisa, exato. E eu lembro-me perfeitamente das pessoas, dos meus amigos mais velhos me dizerem é normal, janeiro é uma altura muito complicada e tu começaste agora, não sei o quê. E eu tipo assim, ok, é normal, eles dizem que é normal. Vou confiar. E depois, quando por volta de abril, eu lembro-me que foi mais ou menos nessa altura, março talvez, fui fazer uma audição em que fiquei e pronto, e depois foi acontecendo e depois também fui descobrindo esta coisa de dar aulas de teatro musical e dar aulas de teatro e perceber que era uma coisa que me realizava muito e então acho que também tive a sorte de ir conseguindo conjugar tudo e foi bom, tem sido bom. Onde é que dás aulas? Onde é que deste aulas? Olha, dei aulas nos Salesianos do Estoril. Dei algumas formações de verão em ateliês e é giro porque são coisas completamente diferentes. Dar aulas de ano letivo ou dar aulas de formações é um trabalho completamente diferente, mas dá muito gozo, tanto um como o outro dá muito gozo. E é curioso porque as formações são uma coisa muito curta, em que investes ali muito tempo e muito trabalho de casa. Mas que é espetacular, é tipo, tens uma semana para montar um espetáculo com 15 miúdos, é uma loucura, mas chegas ao fim da semana e é tipo, uau, tipo, isto aconteceu, sim, isso é muito giro, sim. E então, vamos nos começar aos poucos a aproximar do Politeama, pelo menos, e eventualmente do Fátima. Como é que nós chegámos lá? Como é que chegamos lá? Faltam aqui uns quadradinhos. Chegámos porque o Politeama abriu uma audição
e eu na altura estava a trabalhar na Criarte, onde também trabalho agora, que é do Paulo Ferreira. E na altura ele disse-me, olha, o Politeama abriu uma audição. E eu, ok. E é engraçado que não passou pela cabeça de nenhum dos dois eu mandar. Ele estava a comentar só comigo. E depois, tu nunca tinhas feito nenhuma audição eu para já o Politeama? tinha feito. Ok, eu já tinha feito. Tinha feito para o Casino há uns anos. E é muito engraçado, depois que começas a perceber, não é? Eu tinha 18 anos ou 19 anos na altura. E depois foi aquela coisa de, sei lá, nunca mais pensei sobre isso, apesar de, e eu sempre disse isso, eu acho que uma aventura dizer que eu vi mais de 500 espetáculos aqui, porque imagino o que é ir de sexta a domingo durante anos para o teatro, vi muitas sessões. E acho que muito do que sou hoje se deve totalmente a este teatro, porque é impossível não ficar em coisas. E aprende-se muito a observar, muito, não é? Muito, sim. Muito, completamente. Muito. Então já tinhas feito uma ou duas vezes audições, sim. não é? E de repente voltamos então àquele ponto em que o Paulo fala daquilo, sim. mas assim, é numa de en passant de me comentar o que estava a acontecer. E eu até me lembro de estar com alguns atores da Criarte na altura e dizer assim, olha, mandem, não sei o quê. Eu estava longe, estava mesmo longe. E depois, já não sei em que circunstância em que ele olha para mim e diz assim, porquê que não mandas? E aquilo de repente desbloqueou uma porta na minha cabeça que eu lembro-me ficar a pensar assim, realmente eu nunca tinha pensado nesta possibilidade. Neste momento da minha vida, nunca mais tinha pensado nisto. Pronto, e depois mandei. E depois vim a uma primeira fase. Que foi muito giro, o chegar cá e realizar que estava a fazer isto, foi assim, isto está a acontecer, eu estou a fazer isto, ok. E depois mais tarde, passados uns meses, ele voltou a chamar algumas pessoas que tinham vindo à primeira audição, e pronto, e foi assim. E ficaste? E depois fiquei. Como é que aparece o canto na tua vida? Também assim naturalmente? Eu acho que foi natural de ver a minha mãe se calhar fazer muito teatro musical, certo. De ir a muitos concertos da minha mãe de fado, por exemplo. Eu por acaso acho que até é uma coisa se calhar mais inexplicável do que o teatro. O teatro acho que consigo fazer uma ligação mais direta, mas a minha mãe diz que também sempre houve muito canto na minha família, sempre existiu muito, então... Volta e meia, está tudo a cantar qualquer sim, coisa. Sim, e o meu avô também cantava, então acho certo, que sim. Certo. E portanto foi uma coisa que sempre foste tendo, nunca de uma forma formal, nunca tiveste aulas, nem nada disso? Na altura do curso tive. Sim, ok. E cheguei a ter com um professor aulas individuais, só com ele, mas era mesmo uma miúda, sinto que hoje em dia aproveitei pouquíssimo, eu fui 2 ou 3 vezes e as aulas eram ótimas e eu acho que as minhas prioridades na altura eram outras. Pois, não estavas sequer se calhar a pensar nisso. Hoje em dia eu pensei assim, eu não aproveitei nada, podia ter ido muito mais vezes, podia ter aproveitado muito mais. Porque tu depois quando começas a trabalhar, não é? No Gelo, projetos infantil-juvenis, depois trabalhas muito com o Plano 6, que eu sei, acabas por fazer, são quase sempre obras musicais, sim. Acabas sempre por ter que cantar, sim. Não é? Na altura do secundário cheguei a fazer parte de uma banda de garagem, tive assim ali uma fase assim, foi muito giro. Sim. E o que é que sentiste quando és escolhida para fazer o Fátima e começas a ensaiar e finalmente o espetáculo estreia? Como é que foi sentires que de repente estavas no palco neste teatro que conhecias tão bem? Tenho de ir para a cena. Tem que ir para... Pois é, acontece muito aqui no confessionário do Senhor Bispo, e é aqui nesta altura. Mas é bom, porque isto assim agora ficou com esta pergunta e temos 2 partes. Exatamente. Vamos ter a segunda fazemos parte em breve. Pausa. Uma ligeira pausa, é um mini break. Eu depois colo aqui uns sinos, faz assim, pim, e depois pim, voltamos. É os sinos do Bispo. E depois voltamos, isto é espetacular, vais ver. Voltamos já, dentro de momentos. Então, Maria, eu estava a perguntar-te como é que tu te sentiste quando finalmente te estreaste no palco do Politeama como profissional? Olha, o primeiro dia de ensaios foi muito giro, foi eu entrar aqui dentro, era aquilo que tínhamos falado, que é o entrar como trabalhadora, não é? E cruzar-me com pessoas com quem me cruzei a vida toda e de repente estar aqui a trabalhar com elas, isso foi muito bonito e acho que o primeiro dia foi assim, teve vários momentos comoventes. Como o primeiro dia em que fui ao meu camarim e vi o meu nome na porta, esse dia também foi assim, deu aquele baquezinho.
Eu, por acaso, guardo assim alguns momentos dessa primeira semana. Primeiro dia que pisámos o palco, por exemplo, também foi assim. Foi muito emocionante. Acho que foi assim um conjunto de momentos que guardo que foi muito bom. A tua mãe já vai ver, claro. Já vai. E o que é que ela vem agora outra vez? Que ela vem logo no primeiro dia. Sim, eu lembro-me perfeitamente, claro, sim, foi na estreia. E há de voltar. E o que é que ela achou? Ela, a primeira coisa que me disse foi... De ti, por exemplo. A primeira coisa logo eu disse então, mãe, e ela, é muito triste. Eu disse, mãe, pois, então é a história. Mas eu sei que ela também ficou... para além de ficar feliz, acho que também ficou comovida por isto estar a acontecer na minha vida, não é? E é engraçado como a vida tem destas surpresas, quando menos esperamos, e que se cruzam com histórias do nosso passado. Que giro. E vês-te no futuro a continuar a trabalhar aqui no Politeama? Sim. Vês essa possibilidade? Sim, pelo menos tendo em conta a experiência que estou a ter e está a ser tão positiva, e acho que está a ser positiva em muitos aspectos, nas pessoas com quem estamos a trabalhar, no projeto que está a ser, o que temos vivido com o público, que acho que também tem sido muito emocionante. Acho que tudo isso me faz sentir bem aqui e por isso sim, eu vejo-me a trabalhar aqui. Não tinhas feito muitos espetáculos que não fossem infanto-juvenis? Até agora? De temporadas tão longas não, já tinha feito alguns, mas que estariam no máximo um mês, dois. Certo. Por exemplo, trabalhei alguns anos no TIL, em que fazíamos temporadas muito longas, mas era infanto-juvenil também. Certo. Sim. Porque estás a falar aí do público e isso, por exemplo, é uma das coisas que a mim particularmente também me comove, se calhar é mesmo a palavra, muito naquilo que se está a passar neste espetáculo. E são públicos com energias muito próprias. O público infanto-juvenil também é um público com uma energia muito própria, acho eu. Mas quando fazes teatro para adultos, digamos assim, e tens este tipo de resposta do público, não só em termos de número de pessoas que vêm ver, mas também da forma como as pessoas vibram com o espetáculo. Acho que isso mexe muito connosco, pelo menos comigo mexe. Sim, muito. E é muito giro ver isso, a diferença que é a nível de espetáculos da noite e espetáculos para a família, mas comove-me sempre muito, tanto num como o outro, o sentir a reação, o ver as pessoas no final à espera para dar os parabéns e a forma como as pessoas estão, as expressões durante o espetáculo. Durante o espetáculo é muito difícil olhar para as pessoas, certo. Mas os agradecimentos é um momento em que temos muito essa noção, não é? Essa noção, certo. Ainda não te perguntei, e já devia ter perguntado, mas vamos a tempo, pedir-te que contes aos nossos ouvintes que papel ou papéis é que tu desempenhas aqui no Fátima. Então eu faço a Carmo. A Carmo é mulher de um homem da aldeia, somos os dois, vivemos os dois aqui, e o meu marido é cego, e nós estamos juntos o espetáculo todo, e acho que a força que a move é a esperança de que ele passe a ver. Certo. A ideia que dá, que as nossas personagens passam é que ele sempre foi invisual. Pelo menos é isso que nos passa, as informações que temos a nível de música que cantamos e de texto. E então eu acho que é isso que a move e que a faz correr atrás de ir a todas as aparições, é isso, é que o marido a possa ver, como ela o vê ele. Tu, ao construires a personagem, não faço ideia se tu pensaste nisto ou não, mas vou-te lançar agora às feras, tu concebeste-a como genuinamente crente, no sentido católico do termo, o que seria o mais normal, dada a época. Sim. Em Portugal. Sim. 99% das pessoas, pelo menos do povo, seriam genuinamente crentes, ou foste mais pelo lado, digamos,
Da dúvida. Do desespero, não, percebes? Do desespero barra... Ser o desespero que a leva a acreditar. De desespero barra esperança. Sim. De alguma coisa que resolva aquele problema que é o foco da tua vida, que é o estás casada e amares um homem que é cego. Sim. Como é que tu vês isso? Eu acho que se é que vês de alguma maneira. Eu acho que uma das coisas que pensei no início foi que eu acho que se calhar ela nunca foi assim tão crente, mas que de repente existe aqui uma possibilidade de... E agarra-se a isso. Sim. Isso. E uma das coisas muito curiosas que me disseram um colega e amigo que veio ver esta semana o espetáculo, que me disse que foi muito curioso como vocês representam esta coisa do povo de numa cena acreditarem e na outra não, e que isso espelha muito o povo, ainda hoje em dia, não é? Isso. E ele disse que sente muito isso, essa coisa de essa dúvida de numa cena acreditarem e a Lúcia ser a melhor e ser a pessoa a quem eles querem a pedir e estar, e na cena a seguir ela ser desprezada porque ela não ajudou em nada. Exato, não é? Portanto, já é uma revolta de repente. E ele disse que o facto disso acontecer durante o espetáculo todo passa muito, sim. E acho que, não sei se concordas comigo, que isso vai muito ao encontro um bocadinho da visão ou da perspectiva que o Filipe pôs no espetáculo, que é esta ideia de que mais do que acreditar ou não acreditar, ou que o milagre aconteceu verdadeiramente ou não aconteceu, seja o que for, que as pessoas acreditem, mas acima de tudo pegar pelo lado de um povo que perante as suas dificuldades estava muito disponível para acreditar em qualquer coisa, digamos assim. Eles tinham que acreditar em alguma coisa, e mais do que isso é aquela coisa foi numa época em que, para além de todos os acontecimentos ditos naturais a nível de doença e tudo que estava a acontecer, ainda teve o plus de repente começarem a ser tirados homens das famílias para irem para a guerra, quando nunca foram preparados sequer para isso acontecer, não é? E eu acho que aí isso tem muita força, sim, de repente haver uma força superior que eu acho que os mais crentes e os menos crentes na altura viram ali uma... Claro, e foram todos atrás um bocadinho daquilo. Claro. E eu acho que o Filipe passa muito essa ideia através do ensemble. Sim. Precisamente, vai um bocadinho ao encontro do que tu estavas a dizer e dessa impressão com que ficou o teu amigo. Que na vida real isso tenha acontecido mesmo. Que sim, claro, não sabemos, mas não viu, credível. Não é? É credível. Sim. Mas eu acredito que... Mas queria muito ver. É, claro, existia um desespero pode não ter grande. visto, mas queria muito ver, não é? Mas queria muito ver. Sim, concordo contigo. Olha, estamos a chegar então ao fim da nossa conversa. Eu acabo sempre esta conversa com uma pergunta, à laia de brincadeira / provocação, que é, se não tivesses qualquer constrangimento de idade ou género, se te dessem a possibilidade de interpretar uma personagem deste espetáculo, qual seria? Boa. Assim na loucura, universo paralelo. Que giro. Porque tens vontade, ou porque gostas muito de uma canção, ou porque gostas muito, sei lá, do conflito da personagem, ou o que seja. Olha, talvez ou o administrador, que acho que, para além de achar que o Pedro faz maravilhosamente bem e passar muito esta ideia de quase loucura, não é? A certa altura existir uma situação que foge completamente ao controle daquilo que ele acredita, não é? Acho que seria uma personagem que me ia dar muito gozo, mas mesmo o jornalista, por exemplo, acho que seria uma personagem que também me ia dar gozo de fazer. Olha, obrigado, Maria. Obrigada, brevemente num teatro perto de si, Maria Corrado Ribeiro, administrador do Conselho de Orém. Exatamente. Obrigado por teres vindo ao confessionário do Sr. Bispo. Obrigada, Sr. Bispo. E assim termina mais um episódio do Confessionário do Sr. Bispo, um podcast informal e artesanal com a melhor banda sonora possível. Os bastidores fervilhantes de Fátima Ópera Rock, às vezes mais barulhentos, às vezes mais silenciosos, muitas vezes caóticos, mas sempre cheios de amor pelo teatro. O meu nome é Mário Redondo e espero-vos brevemente num novo episódio do Confessionário do Sr. Bispo.